financeiro. Lógico. Bom, meu nome é Maria Luísa, para quem não ouviu, vou repetir, né? Meu nome é Maria Luísa, sou chamada aí de Malu, sou formada há bastante tempo aí pela FMU. Minha carreira foi desenvolvida basicamente no mercado financeiro, seguradoras e instituições financeiras. Nos últimos 2 anos eu estou trabalhando no grupo da Quero Educação. Foi aí que eu tive bastante proximidade com a indústria da educação, mas anterior a esses 2 anos, eu trabalhei 10 anos numa seguradora, e o foco era direito empresarial. A gente lidava bastante com a questão de inadimplência, então a ideia é a gente trocar um pouquinho de informações, né? A equipe do jurídico, a gente tem um viés de contribuir aí para a sustentabilidade do negócio, para ser parceiro do negócio, e quando surgiu esse convite da gente dividir um pouquinho do nosso conhecimento para poder apoiar vocês, a gente ficou muito feliz. Então, a ideia aqui é realmente tentar aparar algumas arestas, né? Adorei aí a hashtag quarentena do conhecimento. De verdade, quem é do mundo jurídico sabe o quanto que a gente tem realmente se reinventado e tentado organizar todas as frentes aí. Então, a gente espera contribuir e vamos lá. Muito obrigada. Tem uma série de links aqui embaixo com os ícones das principais redes sociais. Facebook, WhatsApp, para você poder mandar para os seus amigos mesmo e chamar mais gente para participar com a gente. Queria também que você postasse um print dessa aula com a hashtag quarentena de conhecimento. E lembrar que, assim, nós estamos fisicamente distantes, mas queria que vocês tratassem essa daqui como uma sala de aula mesmo. Como lugar que você está para absorver conhecimento. E assim como numa sala de aula, você não deve usar nenhum tipo de outro aparelho eletrônico, nenhum celular, evitar dispersar sua atenção para absorver o conhecimento, eu queria que aqui também vocês evitassem dispersar sua atenção. Vocês focassem exclusivamente no que está aqui nessa tela. Então, se possível, feche as outras abas do navegador, esquece um pouquinho o Facebook depois de compartilhar a nossa hashtag, é claro. Deixe o celular de lado também, se possível, e foca apenas nessa aula. E para aqueles que ficarem até o final com a gente, que resistirem esses probleminhas técnicos e seguirem assistindo a aula, a gente vai ter um presente especial, um convite especial para vocês. E eu não estou falando de Quero Pago, que é o nosso software de gestão, que é um presente muito bom também. Não estou falando do Marketplace para captação de alunos, que é um presente excelente. Estou falando de um presente especial que vocês ainda não imaginam, mas eu tenho certeza que vai contribuir e muito para a gestão da escola de vocês. Então, vamos lá para a nossa primeira dúvida. Malu, está preparada? Preparada, vamos lá. Preparada, Malu? Preparada sim, vamos lá, tá me ouvindo? Show, excelente. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tô sem seu áudio só. Mas agora deixa eu... Show. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre taxas, né, já. Segundo a legislação atual, minha escola pode cobrar a taxa de renovação de rematrícula? Essa pergunta até do Fernando Leitão, que ele colocou assim: gostaria de saber se é mesmo ilegal cobrar taxa de renovação, pois, como uma escola pequena, terá garantia de que formará uma turma ou não para o ano seguinte. Então, o que você acha dessa perguntinha, Malu? Vou deixar eu colocar você aqui em destaque na tela. Tá bem. Essa pergunta ela é bastante recorrente, existiu, né, uma grande discussão sobre a ótica consumerista, e o ponto é o seguinte: o valor da mensalidade, ele não é só composto pela presença do aluno e pelos professores. A estrutura da escola, ela tem toda despesas extras, né, que precisam ser contabilizadas no valor final da mensalidade. Então, essa taxa de renovação, ela é, sim, ilegal, tá? Você não pode cobrar isso daí, mas, por outro lado, a anuidade, ela deve contemplar o valor que você presume que vai ser adicionado ao seu valor fim, né? Não só de professores. Então, normalmente, o que se faz é essa cobrança de taxa, até porque, por exemplo, o dissídio de professores acontece no segundo semestre, né? Então, você paga a anuidade, que é a prestação de serviços, nesse contrato aí de 12 meses, mas esse valor, ele pode sim ser estendido a conforme vocês estipularem, né? Via de regra, começa a
pagar isso daí um pouco antes do ano letivo seguinte. Então, é ilegal, mas, por outro lado, a anuidade, ela não é ilegal, porque você pode contemplar todas as despesas. Então, você consegue cobrar essa anuidade um pouquinho antecipada. É isso que hoje acontece. Então, o que não pode é eu cobrar 12 mensalidades mais anuidade? É isso que é vedado pela lei? Ou... A taxa de renovação de matrícula, ela é vedada pela lei, mas a anuidade, ela deve ser paga. E a anuidade não significa que você vai pagá-la em 12 meses. Você tem um contrato que estipula aí a prestação de serviços que deve durar durante 12 meses, mas esse valor, ele pode ser parcelado além dos 12 meses. Então, a taxa de renovação de matrícula, ela é ilegal, mas a anuidade não. Então, seria um problema basicamente de nomenclatura. Não, são naturezas distintas. Taxa, você cobrar um adicional colocando o tema de taxa não é legal, isso é proibido por lei. Mas não impede que você faça um planejamento e diga, olha, eu presumo que a mensalidade no ano que vem vai subir X% por conta do seu planejamento. E você estipula essa cobrança logo no início dessa matrícula, dessa renovação que vai acontecer. E esse valor, ele deve ser diluído na anuidade. Excelente, muito obrigado, eu acho que foi bem claro para todo mundo que está assistindo. E acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Vamos ver aqui a próxima perguntinha que a gente separou. Então tá aqui. Opa. Estamos aqui na tela. Próxima pergunta, também referente a taxas. Agora, essa é um pouco mais ampla. Quais taxas escolares podem e quais não podem ser cobradas dos alunos e dos pais? É um outro tópico aí bastante discutível, né? Porque existe, sob a legislação consumerista, a proibição de venda casada, diversos itens que você não pode induzir o consumidor. E o aluno nada mais é do que um consumidor frente aí ao serviço prestado de educação. E aí, nessa hipótese, você tem lá taxa de uniforme, taxa de material escolar. Essas cobranças, elas não são legais. Então, você pode, obviamente, até para facilitar, sugerir, recomendar alguma lista de material escolar, alguma coisa nesse sentido, mas fica a critério do pai, do aluno, adquirir ou não, segundo a recomendação da escola. Então, não pode ter essa obrigação de pagar de maneira determinante. É uma faculdade de quem está adquirindo esse serviço. Isso a respeito, só para recapitular, quais taxas são a faculdade para o pai pagar ou não? Se você puder fazer uma listinha rapidinha. Tá, então a gente tem taxa de material escolar, você não pode cobrar, mas você pode sugerir, né, o que pode ser feito. Ele não pode ser obrigado a adquirir por você, né, na escola. Uniforme também não, é óbvio que você tem aí uma lista de recomendações e o pai que escolhe se pode ou não. Taxa de renovação de matrícula, taxa de rematrícula, você não pode cobrar isso daí. Então, o que se pode cobrar é a prestação de serviços de ensino, e essa prestação de serviços, ela vai ser contemplada numa mensalidade, né? E essa mensalidade está aí com um valor fim, que tem despesas de toda a estrutura que você precisa ter, inclusive essas agora tecnológicas que a gente vai enfrentar. Excelente, Malu. Vamos para a próxima pergunta, então. Então, próxima pergunta. Aqui. E o que é a pergunta super relevante para nossa audiência, tratando agora do tema inadimplência. Acho que disparado, juntamente com o coronavírus, foram os dois temas que mais competiram por atenção da nossa audiência nesses dias que a gente divulgou essa aula ao vivo de direito. O que a escola jamais pode fazer ao cobrar um aluno inadimplente? É até a dúvida da Duca, que ela mandou assim: minha maior dificuldade é receber mensalidades. Os pais pagam uma ou duas no início do ano letivo.
Depois, deixam de pagar quando saem, recebe transferência normal porque não podemos reter os documentos dos alunos. Eu gostaria de saber o que pode ser feito para acabar com o privilégio desses pais e que ainda saem defamando a instituição de ensino. Então, Malu, vamos começar primeiro pela primeira parte. O que as escolas normalmente fazem e que elas não podem fazer, ou não deveriam fazer, segundo a lei? Legal. Eu vou até contextualizar, quando a gente fala da indústria da educação e inadimplência, ela não está isolada num país como o nosso, né? Então, como eu disse, minha experiência com direito empresarial e recuperação de crédito é bem forte. Então, a gente vê que no Brasil, a inadimplência é algo muito recorrente. Por quê? Porque você não pode, de maneira alguma, como credor, exigir de maneira abusiva que o devedor te pague. Então, vira aí um ciclo vicioso, porque a pessoa vai postergando o pagamento e o empresário, não só da educação, ele fica um pouco refém da situação. Então, é recomendável, em toda a operação, que o contrato de prestação de serviços, ele seja bem formulado. Por quê? A partir do momento que você tem os requisitos necessários no contrato de prestação de serviços, você tem um título que te viabiliza a fazer essa cobrança tanto na esfera extrajudicial como na esfera judicial. Via de regra, quando você faz aí uma negociação, acaba não formalizando. Escolas, via de regra, têm sim esse documento, mas vai tomando uma característica um pouco frágil e você não consegue ter aí uma execuibilidade desse título. Então, a recomendação a primeira coisa é você ter um documento que formalize, né, essa contratação, essa prestação de serviços. Como o mercado em si, a inadimplência não é uma ferramenta que a gente consegue sanar de imediato, a ideia é que você, como escola, tenha uma eficiência melhor nessa cobrança, ou seja, você pode usar a ferramenta de boleto para cobrança, pode criar critérios para conseguir analisar o perfil de pagamentos, ou seja, realmente essa data de vencimento é melhor ou é pior, porque no fim do dia, hoje, a inadimplência ela é muito relevante. Se você levar para o judiciário, você acaba incrementando o valor do seu débito. Então, é importante que tente construir estratégias internas para que essa inadimplência não seja aumentada. O que não se pode fazer? Você jamais pode agir de maneira abusiva com relação a essa cobrança. Então, você não pode, por exemplo, impedir que o aluno faça alguma prova porque ele está inadimplente. Você não pode fazer cobrança de maneira vexatória, por exemplo, tirar o nome do aluno da lista de chamadas, né? Isso não pode acontecer. Então, existem ferramentas legais para você cobrar isso. Então, é importante entender como, de maneira eficiente, você pode fazer alguns artifícios para que a inadimplência não seja crescente. Acho que é algo que é importante, por exemplo, você criar bônus de desconto. Se a pessoa pagar até data X, você dá uma dedução do valor cheio. Então, são criados artifícios para que você não tenha que levar isso para uma cobrança mais severa, porque no fim do dia você pode até conseguir cobrar judicialmente, vai estar dito lá, olha, realmente existe uma dívida no valor de X. Mas para você transformar esse valor de X em dinheiro, que é o que interessa para manter viva, né, a escola, é um percalço muito grande. Então, é importante fazer uma análise prévia da pré-inadimplência, né? Como que você consegue construir um formato mais adequado para não ter que acontecer a inadimplência. Então, existem aí ferramentas para você implementar e ter
eficiência nessa pré-cobrança. Uhum. Então, o trabalho jurídico com relação à inadimplência, ele começa antes da inadimplência de fato ocorrer, né? Se criando essa Sem dúvida, até porque existe uma modalidade de cobrança que é a executiva, né? Execução judicial, extrajudicial, né? O documento extrajudicial. E para você conseguir executar, existem uns requisitos para você cumprir. Então, por exemplo, você tem um contrato que não tem assinatura de testemunha, ele é frágil, ele não é exequível. Então, você vai para uma via ordinária e até transferir isso num título certo, líquido, para você conseguir restituir o seu valor, o tempo é bem maior, né? Então, o pré-contratação é muito importante. Nesse sentido, eu vou até aproveitar para dar uma dica extra para todo mundo que está assistindo a gente, que nós temos uma isca digital, que é um modelo de contrato para escolas particulares. Está aqui disponível na página que vocês estão assistindo esse webinário mesmo. Está aqui embaixo, se você ver que tem alguns materiais muito relevantes aqui. Tem um link para você falar com um especialista do Melhor Escola, pode procurar a gente a qualquer momento. Inclusive, nós temos uma ferramenta para fazer a gestão dessas mensalidades na Adimplente, chama-se Quero Pago. Quem tiver mais interesse em conhecer, só clicar aqui nesse Fale com o Especialista. Temos também o nosso grupo VIP do Telegram, que a gente manda dicas e ofertas exclusivas para diretores escolares. Uma cartilha do AB, com mais respostas do que essas que a gente apresentou aqui hoje. E o que eu quero falar mesmo, né, que é o nosso modelo de contrato grátis para escolas particulares. É um modelo de contrato já pronto, já formatado, com base na necessidade de uma empresa educacional, em que você basicamente preenche com os dados da sua escola, com os dados do aluno e do responsável, e lá já tem tudo certinho, os campos marcados, para você só completar com os dados da sua escola. Então, Alô, eu acho que com essa última resposta que você deu para a gente acabou caminhando para a resposta da pergunta seguinte, que é, o que jamais pode ser feito? A gente jamais pode fazer uma cobrança que seja vexatória ao aluno. Se negar a entregar material didático, se negar que o aluno faça uma prova, ou negar, tirar o nome do aluno da chamada, como você mesmo falou. E o que pode ser feito para receber essas mensalidades é um trabalho preventivo, né, de formatação desse contrato, e também um trabalho de evitar que a inadimplência ocorra, né? Disponibilizar vários meios de pagamento. Você quiser trabalhar mais um pouquinho essa resposta? Vou até voltar aqui para você. Lógico. A gente está falando do que pode fazer, né? O que pode fazer agora. Exatamente. Eu acho cenário Brasil, o ideal é a gente evitar levar para o judiciário. Esse que é o tópico primeiro, né? Você não vai poder reter transferência, nada nesse sentido. Quando a gente olha o que a escola pode fazer sob a ótica da legislação diretriz, você pode se recusar a matricular aquele aluno no próximo período. Então, é uma ferramenta que você pode, sim, olha, você não regularizou a prestação de serviços, então, para o próximo período, você não pode mais estudar aqui. Isso é legal. Mas antes disso acontecer, acho que para ter mais eficiência, é construir um caminho prévio de evitar a inadimplência, né? Alguns artifícios aí para isso não acontecer. E está basicamente voltada na formalização do contrato, na gestão com mais eficiência, né, do que pode ser feito, emissão de boleto, por exemplo, é uma saída, definir datas de acordo com o perfil do aluno, ficar mais de olho para quem deve sempre, né, para conseguir se aproximar, porque no fim do dia, na cobrança, recebe aquele que está mais perto, né? Então, quem chegar primeiro leva. Então, é importante, de repente, terceirizar essa cobrança, são ferramentas que podem te ajudar, porque o core da escola não é cobrar, né? Então, de repente, contrata alguém para fazer isso. Perfeito, muito obrigado, Manu. Vamos voltar aqui para nossas perguntas. E a gente tem agora acho que a gente chega nas perguntas mais complicadas, que estão mais ligadas com esse momento que a gente está vivendo, de pandemia de coronavírus, de aula suspensa, de educação EAD. A primeira pergunta é referente à adaptação da escola para os alunos com necessidades especiais. Quais são as obrigações da escola com relação a esses alunos? A gente tem até um depoimento aqui de uma mãe que comentou no perfil do Melhor Escola, a Cristina Nascimento. Ela colocou assim,
Meu filho é especial, tem TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, e suspeita de TEA. Deve tomar medicamentos. Quando eu matriculei ele na escola, disse que teria suporte para a mobilidade dele. Hoje, pedi que fizessem um trabalho diferencial para ele. Diretora joga para coordenadora e eu sei que ninguém iria adivinhar essa pandemia. Mas elas dizem que ele tem condições de assistir às aulas sim. Eu sou mãe, eu trabalho de noite, eu tenho ajuda de toda forma. Ele tá dando várias crises e eu falo. Elas pensam que eu estou brincando e eu não vou mais existir para eles fazerem. Eles sabiam que ele tem o relatório do colégio. Então, que é um caso de uma mãe, né, que tem um filho que tem um transtorno de déficit de atenção e está tendo que se adaptar agora às aulas online, né, a educação EAD, que é o que a escola está disponibilizando. Quais são as obrigações da escola no caso